Olá, acadêmicos do 10º período de odontologia do Centro Universitário Unievangélica. Bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem e eu gostaria de informar que essa videoaula ela tem como objetivo a complementação do conteúdo teórico da disciplina do internato. Nós trabalharemos o tema a implantodontia dentro do planejamento clínico odontológico atual, enfocando uma pequena reflexão sobre o planejamento. Falaremos sobre a revisão histórica da evolução da implantodontia, o estágio atual da implantodontia e da osseointegração, a evolução de técnicas e biomateriais e, finalmente, uma visão atual do planejamento, implante versus reabilitação, com as possibilidades para o cirurgião dentista clínico nos dias atuais. Quando nós pensamos na perca dental, o paciente ele perde um dente, nós temos automaticamente a diminuição da propriocepção pela perca do ligamento periodontal, ou seja, na extração do elemento dental, cerca de 90% da propriocepção ela é perdida com a saída do ligamento periodontal e essa propriocepção vai ficar somente por conta da fibromucosa. Consequentemente, a diminuição dos estímulos, pressão e tensão e, como consequência, a reabsorção óssea. Então, no final da cadeia, ao final da perca dental, nós temos um ciclo de eventos que vai culminar com a reabsorção óssea. Significa dizer que perder o dente, automaticamente vai se perder osso, mais ou menos tempo. Dentro desse aspecto, e avaliando a possibilidade de reabilitação do paciente, nós temos alguns desafios que acompanham a reabilitação desde sempre. Então, nós, dentro de uma análise de atualidade, nós podemos verificar que dentro desses desafios nós temos as falhas unitárias, múltiplas, unitárias ou múltiplas em regiões estéticas, os extremos livres posteriores, a situação de ausência de premolares e molares, os arcos desdentados totais com grande reabsorção, maxila e mandíbula, principalmente os arcos mandibulares, e as dificuldades que alguns pacientes apresentam na acomodação com as estruturas metálicas das próteses parciais removíveis, além das limitações próprias desse tipo de prótese com relação às grandes percas, às situações dos arcos com grandes falhas. Para os problemas enfrentados para essas situações, nós temos as chamadas soluções convencionais, ou seja, nós temos as próteses fixas, as próteses parciais removíveis e as próteses removíveis totais. Dentro dessa situação de sistemas convencionais de reabilitação, no que se diz respeito às próteses fixas, nós podemos verificar que elas poderão ser convencionais ou adesivas. No entanto, quando eu me refiro à prótese fixa, eu tenho a implicação do desgaste dos elementos dentais, eu preciso fazer os preparos. Nos dias atuais, existe uma contestação, existe uma discussão muito grande em cima disso. Por isso essa dúvida presente. Qual que é a possibilidade de eu estar indicando ao paciente uma prótese fixa e qual que é a perspectiva que eu tenho de estar desgastando o elemento dental? As próteses parciais removíveis, como nós já falamos, elas têm as suas grandes limitações, apesar de ter boas indicações. Temos o problema da acomodação da estrutura metálica junto ao paciente e os grandes desafios das grandes falhas, as situações de extremo livres posteriores, as falhas anteriores mais extensas e, finalmente, chegando à reabilitação com as próteses removíveis totais. Para os arcos desdentados totais, as indicações são as próteses removíveis totais. E nós nos defrontamos com as grandes reabsorções, os grandes conjuntos de reabsorções, onde verifica-se a situação do paciente portador da prótese que está se utilizando de meios auxiliares de retenção, corega, algasive e etc.
Observando aqui esse diapositivo, nós temos aqui algumas situações mostrando falhas nas regiões anteriores, falhas posteriores, os chamados extremos livres, falhas intercaladas e chegando finalmente aos arcos desdentados totais, maxila e mandíbula. Então são todas essas situações onde nós permeamos com as indicações das próteses convencionais e podemos estar verificando as suas possibilidades e limitações. Com o advento da osseointegração, ou seja, com a descoberta e com a evolução da osseointegração, nós podemos verificar que houve uma sensível melhoria nas condições de retenção para soluções protéticas convencionais. Então surge nesse momento uma solução não convencional, que são as chamadas próteses sobre implante. E com isso, nós temos a implantodontia com a sua evolução chegando na era dos parafusos. Ou seja, hoje em dia nós temos a implantodontia vivendo a era dos parafusos, onde nós verificamos um parafuso fixado no osso, implantado cirurgicamente e mantido pela osseointegração. Ele vai permanecer nesse tecido ósseo por um conjunto chamado osseointegração, e posteriormente nós temos condição de emergir para a boca uma prótese unitária ou múltipla, um sistema de retenção que vai estar anexado a esse parafuso ósseo por um sistema de aparafusamento também do componente protético. Teoricamente, nós teríamos essa situação. Nós temos um elemento aloplástico, um implante instalado no tecido ósseo e com uma justa posição, chamada de osseointegração, e a esse dispositivo aloplástico que está ancorado no osso, eu tenho condição de, através de sistemas de conexão, fazer a instalação de uma peça protética ou de um sistema de retenção. Tecnicamente, o sistema funciona dessa maneira. Quando nós falamos em evolução histórica da implantodontia, nós podemos afirmar categoricamente que a implantodontia é uma ciência do século XX, é uma ciência que foi do século XX, projetada e consolidada no século XXI. E se a gente for avaliar essa questão da evolução, nós temos os implantes que foram feitos do tipo agulhados, subperiósteos, laminados, os parafusos espirais, até os implantes martelados. Nesse momento surge a figura do professor Branemark, que é um divisor de águas, e a partir daí os implantes parafusados. Então nós temos aqui algumas imagens mostrando os implantes tipo agulhados, que eram agulhas fixadas no osso, mais ou menos um tripézinho, para poder se emergir a confecção de uma coroa. Aqui do lado direito da tela, os implantes subperiósteos, né, que eram armações metálicas implantadas cirurgicamente abaixo do periósteo, os implantes laminados, os parafusos espirais e finalmente os martelados. Então são situações de evolução de sistemas até o momento que você parte para um projeto de implante parafusado. Ou seja, nós temos um sistema de perfuração de tecido ósseo, né, com uma perfuração chamada de fresagem, com instrumentos rotatórios, com velocidade, com rotação, com refrigeração, fazendo uma perfuração no tecido ósseo, e a instalação do implante em forma de parafuso sob pressão nesse tecido ósseo e um momento de osseointegração, para que esse tecido faça uma resposta nesse implante e que nós consigamos, num dado momento após esse período de cicatrização, haja uma consolidação entre o material aloplástico e o tecido ósseo, chamada de osseointegração. Conceitualmente, a osseointegração, segundo o professor Branemark, seria uma ligação firme e direta e duradoura entre o osso e os implantes, que são normalmente de titânios, em formato de parafuso,
ou de cilindro, que são as chamadas peças de fixação. Portanto, não há tecido entre as peças de fixação e o osso. Se houver esse tecido interposto entre a peça de fixação e o osso, eu tenho uma fibrose e, consequentemente, a perca do implante. Está aí o professor Branemark, né? Ingvar Branemark, falecido recentemente no dia 20 de dezembro de 2014, 85 anos de idade, e realmente ele foi o marco diferencial da questão da ossa integração e dos implantes odontológicos.